E esse cara foi mandado de base em um acidente. Mas ao invés de morrer, ele reencarnou no mundo Murim. E olha só, apareceu um sistema que mandava ele ir até o final desse mundo e se tornar o mais overpower desse mundo. Assim, ele poderia voltar para sua casa. Então ele parte numa jornada para se tornar o todo supremo Deus da Espada Celestial. Depois de 140 anos no mundo Murim, ele descobre que seu mundo não tá igual antigamente. Seu mundo agora tem várias dungeons e monstros para enfrentar. E olha só, agora existem caçadores lá naquele mundo. Mas ele não é o único a saber da existência do mundo Murim. Agora, além de lutar contra vários monstros em várias dungeons pelo mundo, ele ainda tenta conciliar dois sistemas, um do mundo Murim e outro do mundo dele. A nossa história já se inicia com um sistema mandando o nosso protinha ir até o fundo. Ele não entende por que precisa fazer tudo aquilo. Ele então volta a dormir meio pálido. Ele se lembra da noite que ele estava indo embora para casa com a família dele. Aparentemente, nosso prota sofreu um acidente e foi parar naquele lugar. E por incrível que pareça, já se passaram muitos anos. E a única coisa que tem ali é um livro sobre artes marciais do cultivo celestial. Dentro daquela caverna não tem ninguém e nada, apenas aquele livro, dizendo para ele ir até o fim se ele quiser voltar para casa. Se ele conseguir desenvolver todas aquelas técnicas, ele vai poder voltar e ver sua família novamente. Será? O nosso prota então começa a completar o tutorial, mas nem ele sabia que era só fazer isso. Agora parece que o seu sofrimento finalmente acabou. Ele vai poder voltar para sua mamãe e o seu papai. Um portal então apareceu em sua frente. Aquele local que ele estava não era o fim do mundo. Aquele lugar era o lugar de Murim. Esse era só o começo de um novo mundo. Infelizmente, para nosso prota, não é o mundo que ele vivia. Ele continuou fazendo aquela missão de tutorial por 10 anos seguidos e não conseguiu voltar para casa. Aquele não é o mundo dele. Mas de repente, alguém vê ele e pergunta por que ele está usando roupas estranhas. Um cara diz que ele parece ser uma boa pessoa, mas a família dele está passando fome. E por esse motivo, ele vai pegar um pouco da carne de nosso prota para poder alimentar todos os seus filhos. Ei, protinha, você tava achando que o negócio tava feio? Agora piorou. Mas nos momentos seguintes, a faca cai ensanguentada e o prota tá lá, dizendo que nada foi culpa dele. O cara que atacou ele primeiro. Ele não tinha escolha, a não ser defender a sua vida. Agora ele virou um assassino. O sistema notifica ele novamente que as artes marciais externas dele subiram de nível novamente. Olha só, ele matou uma pessoa e agora subiu de nível. Ele começa a rir e rir cada vez mais. Esse cara tá ficando doido. Na hora que ele viu aquela mensagem, ele sabia o que ele precisava fazer. Aquelas são as artes marciais do culto celestial. Ele tem que subir de nível para poder voltar para o mundo original dele. Agora, ele tá almejando chegar no nível máximo. Isso significa que ele vai ter que matar muita gente. Um pouco tempo depois, nos dias atuais, um cara tá chamando o líder da seita. Aquele cara é o imperador da espada suprema, Shashin. Ele aponta sua espada pro outro cara e diz qual é a seita que ele lidera. Um cara implora por sua vida, enquanto ele diz que já matou todos da sexta e da sétima geração. Qual será a geração desse cara? Ele diz que tá fielmente orgulhoso. Esses caras sempre voltam a procurar ele, e ele sempre acaba matando todos. Ele então manda aquele cara de base com um só golpe, dizendo que aquilo tudo é bem divertido. Atrás dele, um cara xinga ele e parte pra cima. Ele só diz que um seguidor da seita não tem moral para dizer nada. Ele pega bem no rosto daquele moleque e diz que ele tem coragem. Mas nesse mundo, coragem não é o bastante. Um moleque sente que seu corpo tá todo paralisado, como se estivesse sendo sugado, enquanto aquele cara tá cada vez mais perturbador, emanando uma aura azul, com um sorriso bem maléfico. Ele só diz pro moleque voltar ali depois que aprender novas artes demoníacas. Se ele quiser, pode demorar décadas se precisar. E eles vão se divertir e muito. Aquele moleque ali provavelmente vai ser o próximo líder da seita. E o perturbado já sai. Um pouco mais depois, ele pensa que esse cara não era nada bom. Ele está fielmente entediado. Já que os caras não sabem trabalhar direito, talvez ele possa criar sua própria seita. Mas então ele para e pensa, olhando a lua, esse cara já tem 140 anos que tá vivendo essa vida bem chata e monótona. Ele só queria estar com sua família, em vez disso estar naquele mundo chato. No começo, a única coisa que esse cara queria
era vazar dali, mas agora ele nem consegue lembrar do rosto da sua família. Aquilo ali não é o paraíso. Todos os dias ele tem que se lembrar da sua vida passada. Ele cansou de tudo, mas de repente o sisteminha aparece novamente, notificando ele que ele atingiu o nível 50 das artes externas e artes internas. Ele alcançou o nível mais alto, finalmente. Agora a restrição do nível final foi desativada. Ele pode ascender agora a uma divindade. Isso significa que ele pode voltar para a Terra agora. E olha só, esse cara é bem ingrato. Ele não ficou nada feliz, afinal, demorou bastante tempo. Mas depois ele se toca e começa a rir muito. Ele pensa que aquele sistema ficou com pena dele, porque ele desistiu. Ou eles estão zombando da cara dele. Ascensão de divindade? Será que ele está no nível de um deus? Isso não parece certo. Afinal, divindades não podem ter alguns desejos carnais, e ele ainda tem. A vida dele sempre foi bem emotiva. A mãe dele provavelmente já morreu, porque já passou muito tempo. Provavelmente a família dele já foi toda de base. E não tem motivo nenhum para ele voltar para lá. Agora, a única coisa que ele tem vontade de fazer é se vingar. O sistema pergunta se ele quer voltar para o mundo original dele, enquanto ele pensa que ele quer se vingar da pessoa que deixou ele nesse estado deplorável. Ele começa a exalar bastante poder, enquanto diz que vai matar ele, tintim por tintim. Ele começa a gritar várias vezes que vai matar aquele cara. Seja quem for ele, aonde quer que esteja, pode ter certeza que agora ele criou um demônio. Tudo começa a explodir por ali. O poder daquele cara é de outro mundo, literalmente. Depois de ter estado cultivando em um mundo murim por 140 anos, esse cara agora está voltando para a Terra. E olha só, numa floresta escura, no ano de 201 de 2001, antes do acidente que envolvia Shang-Chi, alguém diz que os dias de pesadelo estão chegando ao fim e um portal se abre na floresta. E aquela garota diz que toda a humanidade deve evoluir para lutar contra os monstros do pesadelo. O mundo humano vai ser banhado em bênção e ninguém vai poder desperdiçar nada. O começo do final agora está prestes a começar. E esse cara é o que mais está esperando por isso, Shang-Chi. Estamos agora na Coreia, no ano de 2025, na Dungeon do Lobo Vermelho. Algumas pessoas estão lutando contra alguns lobos. O cara se prepara para desferir várias flechas em vários lobos. Os lobos estão furiosos, mas o cara também está grilado e lança sua flecha, utilizando a técnica de arquearia flecha poderosa, massacrando vários lobos aí. E o cara que estava sendo perseguido, quase indo de base, já dá graças a Deus. Aquele cara é o líder da equipe e o nome dele é Cha Hel-seu. Vamos chamar ele só de Cha. Se esse cara tivesse cegado alguns segundos depois, esse carinha teria ido de base imediatamente. Ainda bem que ele é o líder da equipe, mas enquanto ele agradece, um lobo ataca ele atrás, enquanto ele dizia obrigado. Um lobo morde o ombro dele e o cara fica sem acreditar que o amigo dele já foi de base. Ele então tenta salvar o seu amigo, enquanto os lobos continuam atacando todos ali. Como todo mundo tá espalhado e ele é só um, eu acho que vai dar ruim. E esses monstros não param de chegar ali e a mana dele tá quase acabando. Se continuar assim, todo mundo vai de base. Vários lobos ali vão em direção a ele, enquanto alguns dos seus amigos saem correndo. Agora ele tá sozinho, cercado por aqueles bichos. Ele então tenta usar o seu arco e flecha novamente, mas de tão próximo, será que vai dar certo? Enquanto o outro continua correndo, pensando que formar um grupo com esses caras fracos não foi uma boa ideia. É melhor ele pegar vazando e deixar todo mundo ir de base. Mas quando ele estava um pouquinho mais longe, aparece um portal, e de lá de dentro sai o carinha e lança uma flecha na direção dele, dizendo que ele é um grande bosta. Ele não vai sair dali, a não ser num caixão. Ele fica sem acreditar que a líder da equipe Cha tá viva. Ele tá tão feliz em ver ela. Tá bom, é um alívio? Duvido. Ela pega ele pela gola e disse que ela tinha avisado que o campo de batalha é bastante perigoso e ele é bastante incompetente. Por esse motivo, toda a equipe dele morreu. Um cara logo chama ela de vaca e diz que se eles morreram, foi culpa deles. Ele só quer sair vivo dali. Ele então solta o cara, achando que é pura burrice argumentar contra esse cara. Ele é apenas um pedaço de bosta. Mas esse cara não é um pedaço de bosta seca, é um pedaço de bosta molhada. Ele já manda aquele perturbado pegar vazando dali antes que comece a feder. Mas depois que eles voltarem pra Aurora, ele vai ver como os superiores vão reagir a toda aquela história. Um cara então chama ela e logo ativa sua habilidade quebra pedras e lança
desce um golpe bem em seu peito, arremessando ela bem pra longe. O golpe foi cruel e o impacto foi bem profundo. Chega e estourou uma tora de madeira ali no fundo. O cara continuou dizendo que ela não sabe nem o básico da vida. É só uma piranha burra. Ela achou mesmo que ela valia alguma coisa só porque tem esse rostinho bonito e todo mundo ficava elogiando ela. Cai na real. Se ela quiser realmente virar alguma coisa, é melhor ela ajudar ele. Essa guria só pensa na reputação dela. Essa senhorita chá é um problema. Por esse motivo, a invasão da Dungeon acabou sendo extremamente arruinada e toda a equipe foi de base. Ela não fala nada e ele se prepara para dar o segundo golpe, a queima-roupa, dizendo que agradece ela por ter feito todo o melhor que ela pôde fazer. Mas de repente um raio vem dos céus e cai, explodindo bem ali atrás daquele cara antes que ele pudesse dar o golpe. E lá atrás está ele, um cara de roupa bem estranha e cabeludo que parece uma mulher. E o sistema logo notificando ele que ele já está com todas as artes no nível máximo de 50 e ele já está de volta à Terra. Ele começa a sorrir muito, igual um perturbado, dizendo que a recompensa dele é essa por ter atingido o nível máximo. Ele continua falando que vai matar. Ele vai matar com certeza quem fez isso com a vida dele. Mas o outro acha que esse cara tá falando dele. Afinal, o cara surge do nada ali falando que vai matar, enquanto ele tá batendo na guria. O cara então já chama ele de doido, achando que tá querendo pagar de herói. Ele pergunta se o doido ali é feiticeiro, afinal, ele usou um teleporte. Ele então pergunta de qual guido aquele bicho é, mas o cara nem dá bola pra ele, só passa sem dizer nada. Aquele cara ignorou ele como se não fosse nada, enquanto ele pensa que eles estavam lutando até a morte. É o que parece. O cara continua grilado, enquanto o outro continua observando aquela garota. Agora tem mais uma testemunha ali. Se ele deixar esse cara embora, ele vai contar pra todo mundo o que aconteceu, e ele vai estar em maus lençóis. Isso significa que ele vai ter que lutar com esse cara, mas ele não sabe quem é esse cara. Ele decide então calar a boca desse cara e já chama ele de bonzão. O cara toca na garota e vê o colar, enquanto o outro fica falando pra ele não interferir no duelo mortal. Um outro então parte pra cima, dizendo que ele vai ter o mesmo destino dela, e prepara para dar um ataque com suas duas mãos bem na costa daquele cara, de forma bem covarde. Mas antes que ele pudesse completar seu ataque, ele vê aquele cara exalando uma enorme aura de mana toda azul, uma energia sinistra e bastante poderosa. Ele não sabe de onde vem essa energia e não sabe quem é esse cara, mas uma coisa ele sabe, que esse cara é extremamente forte e não vai dar pra bater de frente. Enquanto o cara lhe diz que não tem nenhuma possibilidade de ele não ter notado que ele perguntou o nome dele antes. O cara então diz que ele é o Supremo Imperador da Espada Suprema. O cara é zica, meu irmão. Shang Xin Haiyang Kong. Mas mesmo que ele contasse isso, ele já aponta o dedo na cabeça do cara, exalando um poder, dizendo que não vai significar nada ele saber o nome desse cara. Afinal, ele vai de base. Aquele poder foi tão grande que o cara foi arremessado pra longe. E olha só, explodiu tudo numa área de 10 quarteirões. Cê tá doido? Com apenas um dedo. É pior do que o Freeza esse cara. O impacto foi tão grande que deixou só a Loca em várias árvores que estavam ali perto. Além de bastante poderoso, foi bastante preciso esse ataque. Ele é Sha Xin Yong. Esse cara é o irmão mais velho da Sha. Caramba, esse cara parece bastante com o Prota da Nanomachine. Até o cabelo. O nosso Prota, perturbado, primo do cara do Nanomachine, lembra da sua querida irmã, Sha, que tem o primeiro nome exatamente igual ao dele. Ele se lembra que ela é bem birrenta, coitada. Ele se lembra no final de tardezinha, ela não queria ir embora do parquinho, ela queria ficar e brincar mais. Mas ele se lembra também dele lembrando ela que se eles ficarem fora de casa por muito tempo, papai e mamãe vão ficar bastante preocupados com eles. Coitadinha dela, ela só queria ficar um pouco mais com o irmãozinho dela. Afinal, a mamãe disse que ele não ia aparecer mais em casa, porque ele vai estar muito ocupado estudando. Ele passa a mão no cabelo dela e diz que ele gosta bastante dela. Mesmo que ele esteja estudando bastante faculdade, ele ainda vai ver ela de vez em quando. E toda vez que ele for lá visitar ela, eles vão vir por parque e se divertir bastante. Ela fica muito feliz com aquela notícia e os dois partem para casa. Ele carrega ela até o carro, mas aquele dia foi o mesmo dia do acidente. Foi tudo culpa dela. Se ela não fosse tão chata e tão teimosa, os pais dela ainda estariam vivos. Ela pensa no seu irmão também, que desapareceu misteriosamente. Mas do nada, ela acorda com uma espécie de curandeiro curando ela. Aquele cara diz que ela acordou, afinal, ele estava tratando ela usando o ki dele. Os ferimentos dela eram bastante graves e ela não vai conseguir se
mover direito. Ela pergunta quem é aquele cara, e ele pensa que talvez ela pudesse reconhecer ele. Ele diz que ela cresceu bastante, e agora não vai poder carregar ela, tá muito pesada. Ela fica sem acreditar que aquele cara pode ser o irmão dela. Ela se lembra dele falando para ela ser bastante corajosa. Ela chora muito e pergunta aonde ele teve todo esse tempo. Ele consola ela dizendo que sabe que ela sofreu bastante, mas ela logo manda ele pra longe e pergunta cadê aquele cara que estava atacando ela. Ela observa lá atrás que parece que é o cara, sem cabeça. Ela pergunta quem foi que matou ele e se foi ele. Ele diz que sim, foi ele. Ela pega na mão dele, dizendo que tem que correr imediatamente. Depois dali, eles estão lá na casa dela. Ele começa a observar tudo, dizendo que tinha séculos que ele não ia lá naquele local. Vocês lembram que ele tinha mais de 140 anos no mundo do Murim, né? Só que ali, ela tem um corpo de uns 20 anos só. A menina continua falando que eles têm um problemão agora. O diretor vai vir atrás dele. Aquele é o diretor Kang Jin. Esse cara é o diretor da guilda Aurora. E também é o pai daquele cara que foi de base. Esse cara era um membro da gangue, bastante conhecida por ser bem violenta e implacável. Além disso, ele também é dos 11 caçadores lendários da Coreia. E olha só, infelizmente ela desmaiou por muito tempo. E já passou bastante da hora dela relatar toda a situação para a equipe. E ele também deve ter recebido a notícia da morte do filho. Com certeza ele vai tirar satisfação com ela, porque ela foi a única sobrevivente da raid. O nosso protinha não tá nem um pouco preocupado. Ele só diz que é só matar o Kang. Ele é o imperador da espada suprema, Shang Yayong. Ela amassa as bochechas dele, dizendo para ele parar de falar besteira. Aquele cara, o Kang, tá acima do nível 50. Esse cara não tá no cargo de chefe executivo à toa. O nosso protinha pensa que nível e outra coisa. Esse nome que ele escolheu é um nome muito ruim, Imperador da Espada Suprema. Quem é que usa esse nome ainda? O cara fica sumido por 14 anos, falando feito um viajante do tempo. Isso é uma boa notícia, porque ele tinha 140 anos no mundo Murim, e no mundo real dele, passou só 14. Isso é excelente. A guria continua pensando que não sabe de mais nada. Mamãe e papai morreu, e o irmão dela desapareceu. Ela tá numa situação bem difícil. Ela pergunta pra ele onde ele teve todos esses anos, e por que só decidiu voltar agora, enquanto ele observa a foto deles. A notícia que seus pais já teriam morrido não é recebida de forma bem abaladora. Afinal, ele já estava esperando por isso. Ele pergunta pra ela se o jeito dele é bem estranho de falar. Ele diz que esse tempo todo viveu num lugar chamado Murim e não sabe direito o motivo de ter acontecido aquilo. Ele pergunta pra ela o que é um caçador e o que é uma guilda, e também qual é o conceito de níveis. Ela fica sem acreditar que esse cara não sabe de nada mesmo. Ela diz pra ele parar por ali, porque a cabeça dela tá doendo muito, e depois vai explicar tudo pra ele e vaza. Ela decide pegar seu carro e ir pra guilda, a Aurora. Enquanto ele continua observando que nada mudou, está tudo intacto, como se ele estivesse ali ontem. É só porque vocês têm casa própria, se morasse em aluguel você ia ver. Enquanto ele se lembra dela falando que o nome dele é uma bosta. E agora ele está determinado a ser o irmão mais velho, responsável que ela não teve. Ele então decide ir atrás daquele líder, Kang Jin, primeiramente. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, tem 3 pessoas ali do lado de fora. Um deles já explode a porta, entrando pra dentro, gritando cadê aquela cadela. O nosso protinha fica bastante grilado. Aquele é o diretor da guilda Aurora, Kang Jin. Ele pergunta cadê é o seu, enquanto lá, no escritório principal da guilda Aurora, na Coreia do Sul, a nossa garota continua pensando, será que deu tempo de Kang fazer alguma coisa? Afinal, talvez ela tenha ido primeiro lá visitar eles. Talvez eles possam prender ela assim que ela entrar no prédio. Ela então decide pedir ajuda pra alguém e pensa em qual o nome. Mas de repente, alguém chama o nome dela, perguntando o que ela faz ali essas horas. É a vice-líder da guilda, Aurora, Lee Ji-hee. Ela achou que tinha ido pra raid junto com o líder da equipe CEO. Ela pergunta à nossa garotinha se aconteceu alguma coisa, enquanto a outra começa a suar frio. Essa menina é uma das 4 caçadoras mais fortes do país. E olha só, ela é leal e justa, mas ninguém sabe o que essa menina pode estar pensando. Essa é a única chance dela poder sobreviver dali. Ela então começa a contar a história para a vice-líder. Enquanto lá, os 3 encaram o nosso protinha. Enquanto o protinha tá muito grilado, como ousam arrombar a porta da casa dele? Ninguém ensinou pra eles que derrubar a porta da casa dos outros é contra as regras? Mas os caras estão falando ali que não estão ali pra dar boas-vindas ou fazer festa. Os caras estão ali pra quebrar a gente no pau. Um cara já disse que não se importa quem é esse cara, só quer achar aí é o Sul. Mas o nosso protinha já disse que ele tá procurando quem matou o filho dele, né? E só disse que foi ele. Agora o cara ficou bem enfurecido e começa a exalar bastante poder, enquanto parece
parece que a nossa irmãzinha tá contando pra vice-líder da guilda que o irmão mais velho dela voltou. E lá, ele também tá exalando seu poder, dizendo que é assim que tem que ser, uma boa e velha luta pra resolver todos os problemas. O cara então parte pra cima, concentrando toda a mana na sua espada, e nosso Protinha também concentrando seu braço. A vice-líder da guilda tá bastante animada, querendo conhecer o nosso Protinha. Já lá na casa do Prota, o cara tá tentando dar uma espadada nele, mas não tá conseguindo. O Protinha é muito bom em esquiva. A espada daquele cara está imbuída com algum tipo de poder que ele não conhece. Parece ser aura, ou algo do tipo. Talvez seja uma habilidade daqueles caras que ela chamou de caçadores. E olha só, aquele outro cara que ele mandou de base mais cedo também usou algum tipo de poder, bem parecido. Ele então decide experimentar de que esses caras são capazes, enquanto o outro lá tá indo feroz, querendo a cabeça do Prota. O cara continua lançando vários poderes em direção ao Prota, utilizando sua espada imbuída. Aquela é a habilidade guerreiro com os golpes consecutivos, mas esses tais golpes não estão atingindo o Protinha. O Prota então deixa um daqueles golpes atingir ele para ver o tamanho da força, mas todo o chão se racha e não acontece nada com ele. Ele diz que entendeu o tamanho da força e pensa que aquele carinha tá no mesmo nível de um mestre marcial supremo, enquanto o cara começa a suar frio. Aquele cara bloqueou a espada dele com a própria mão e olha só, ainda tá empurrando para trás. Um Protinha continua sorrindo, dizendo que ali na Coreia tem mais ou menos 1000 pessoas do nível dele. Enquanto os dois conversam ali, o cara tenta empurrar o Protinha, os amigos daquele cara já pulam em direção ao diretor para ajudá-lo, um com escudo e outro com uma espada. Agora o nosso Protinha não vai continuar conversando com aquele cara. Um dos caras ali lança uma habilidade de fogo, causando uma enorme explosão, e eles acham que conseguiram vencer o Protinha, mas de repente nosso Prota surge, queimando sem pegar fogo. O cara é zica, fi. Os caras então dizem pra ele se preparar que vai de base agora, mas no momento seguinte nosso Prota já tá lá, segurando a espada dele com a mão, dizendo que isso tá cada vez mais divertido. O Prota quebra a espada do cara sem fazer muita força e só com as mãos. O cara já começa a suar frio, enquanto o Protinha começa a exalar cada vez mais poder. Esse cara é extremamente forte. Quem será que é ele? Nosso Protinha pensa que desapareceu por 14 anos apenas, mas esses três caras estão no nível máximo das artes marciais. 1000 anos de experiência não são suficientes para chegar nesse nível. Esses caras precisam de realmente bastante talento. E olha só, essa humanidade conseguiu alcançar o nível de Murin em 14 anos. E lá tem um monte de mestres marciais supremos naquele mundo. Ele se impressiona bastante. Afinal, em Murin não era assim. Mas esses caras não são fortes como o nosso Protinha. No mundo Murin, ele enfrentou vários mestres bem mais fortes do que aqueles caras. E olha só, ali naquele lugar tem um rank, e que não incluía nosso Protinha. Agora, a missão dele é alcançar o topo e estabelecer um novo rank então. Os caras então vão em sua direção, tentando mandar ele de base. Mas no momento seguinte, a gente só vê um céu extremamente escurecido, algumas espadinhas e várias caveiras. O cara é o puro suco do hack, cê tá doido. Um pouco mais distante, no pôr do sol, a nossa waifu pensa que a vice-líder da guilda quer encontrar seu irmão, Duneida. Essa menina pensa que talvez deveria esconder o seu irmão daquela menina, a vice-líder, mas ela não sabe o que aquela menina tá pensando. Afinal, se ela for uma aliada, vai ser de grande ajuda, mas se for um inimigo, o pau vai cair a folha. Ela se lembra daquela guria falando que se ela encontrar Shin, ela vai fazer de tudo para encobrir todos os rastros daquela raid. Isso também inclui o problema com o diretor Kang. Aquela oferta, a nossa waifu não pode recusar de jeito nenhum. Aquela menina não pode virar inimiga deles. A vice-líder pergunta a ela se aquele tal Shashin Rin desapareceu alguns anos atrás. Ela diz que sim, e foi na data de 2011, há 14 anos atrás. Mas a outra já logo fala que então, se foi 14 anos, então foi 140 anos atrás. Esse cara deve ser extremamente forte. Ela pergunta mais informações sobre o irmãozinho dela, se ele é educado, gentil, atencioso. Ela continua falando que ele é bem bom, estudava bastante, ele tinha ganhado até uma bolsa integral na universidade, era uma espécie de gênio. É do tipo de cara que não desiste nunca, assim que começa a fazer alguma coisa. Ele vai até o fim. E voltamos para a luta do nosso Protinha. O nosso Protinha tá bem entusiasmado. Aquele carinha possui um poder que ele nunca tinha ouvido falar antes no mundo Murin. Uma espécie de energia bem estranha. Mas enquanto o nosso Protinha tá todo entusiasmado, um cara já vinha ali por trás.
querendo amassar nosso protinha, mas no momento seguinte, sem olhar pra trás, o nosso protinha só levanta a mão, filho. O cara vai com a testa bem cheio. Nossa senhora, aquele ali não levanta mais. O outro já começa a exalar uma espécie de magia de gelo, enquanto o protinha defende, dizendo que aquele tipo de truque não funciona nele. Afinal, várias pessoas tentaram vários truques e nada funcionou. Um protinha então diz que vai mostrar uma espécie de truque ainda mais legal pra ele. Já diz Palácio de Gelo. Vários dragões de gelo aparecem atrás daquele cara. E aquele cara é totalmente congelado. O carinha do escudo já começa a correr, dizendo pra ele deixar ele viver, por favor. Mas lá na porta tem uma barreirinha que não deixa ninguém sair. E olha só, a prova de sonhos. Eu acho melhor você começar a usar o discurso no Jutsu, Luffy. Senão, você vai de base. O líder da guilda ali começa a falar que aquele cara deveria estar protegendo a retaguarda e não dando as costas por um inimigo. E o nosso protinha continua dizendo que bandidos ligam bastante para a lealdade, enquanto o outro fica pensando que esse cara usou magia de gelo apenas com o estalar dos dedos. E olha só, um mago nunca poderia bloquear o ataque dele. E mesmo com toda essa luta, a casa tá intacta. Esse cara fez uma barreira até nas paredes e no chão da casa, para nada ficar quebrado. Nosso protinha só diz que usou a espada da mente para cobrir toda a área. Ele quer deixar tudo perfeitamente bonito para que ele possa ficar contemplando, afinal tem muito tempo que ele não visita essa casa. Ele só diz que aquele cara não vai entender o que ele tá fazendo. Na hora que eles pisaram na casa, eles já estavam no território dele. O cara xinga ele de monstro e diz que não vai morrer sozinho. Ele então ativa sua habilidade de Berserker, ficando cada vez mais enfurecido, causando uma enorme explosão Berserker. E o protinha, olhando ele gritar e exalar aquele poder, pergunta que quem é o monstro aqui? Aparentemente é aquele perturbado. Esse cara conseguiu aumentar bastante o seu poder e parte pra cima do protinha. O protinha nem tá preocupado. O cara começa a desferir vários golpes, utilizando a sua habilidade de golpes consecutivos. Mas o protinha consegue desviar de todos. O cara fica cada vez mais grilado. E o protinha diz que esse temperamento raivoso é um temperamento típico de artistas marciais. Então ele vai ensinar aquele cara a respeitar os mais velhos. O proto então usa telecinese naquela espada quebrada e diz que isso vai ser o suficiente. E começa a desferir vários golpes de espada naquele cara, que vai de base instantaneamente. Um protinha todo badass, pra que fazer essa pose, fi? Diz que esse é o golpe do Imperador Supremo da Espada. Mas depois de subirem no elevador, a nossa querida waifu e a vice-diretora diz que aquela é a casa dela. E por que a porta tá aberta? E quando ela entra lá dentro, tem vários caras ali amontoados e o protinha limpando a casa. Ela continua bastante chateada, perguntando o que aconteceu com a porta. O protinha, torcendo o pano ensanguentado, diz que aquilo lá só foi um aquecimento. A menina começa a ficar bastante pistola, dizendo que esse cara acabou de voltar e tá causando bastante problema. O protinha só diz que essa é uma pose bem boa. Se fosse no mundo Murin, ela ia ficar bem forte com essa cara braba, enquanto a mulher tá toda sorridente. Ele observa que aquela guria tem artes marciais bastante parecidas com o culto celestial. Ela começa a cumprimentar o nosso protinha utilizando telecinese. Aquele cara não é o único que pode usar transmissão sonora naquele ambiente. E olha só, ela diz pra ele que ele não foi a única pessoa a ir para aquele lugar. Que é interessante. Depois de toda aquela bagunça, ela já tá lá, acordando e meio assustada. O nosso protinha já tá lá, dizendo que ela acordou cedo agora. Ela pensou que o nosso protinha tinha sumido novamente, mas ele já tá lá, com o cabelinho cortado. A guria tá profundamente aliviada. O seu irmãozinho tá lá e não foi um sonho. O protinha começa a mexer em seu celular e diz que logo vai voltar. Já faz uma semana que esse cara tá na casa dela e ela ainda sente que está sonhando. O nosso prota se lembra que aquela menina falou que eles vão se ver antes de sumir novamente. E depois daquilo, algumas pessoas foram lá na casa dele e tiraram o cadáver do diretor e dos outros subordinados que estavam ali. E no dia seguinte, uma reportagem sobre o diretor Kang Jin passou na televisão, dizendo que aquele diretor se aposentou de forma extremamente rápida e desapareceu em seguida. Aquela vice-líder cumpriu com o combinado, e como ela foi a única sobrevivente da raid do lobo, a guilda decidiu ficar de olho nela por bastante tempo. E olha só, aquela vice-líder chamou o irmão dela. O que será que aquela guria tá querendo? O irmão dela já tá lá dentro do carro, indo em direção à vice-líder.
Ele cumprimenta ela e diz que ela nunca tem que se preocupar nada, afinal, ela é acompanhada por bastante vigias. Ela só diz que ninguém ali é vigia de ninguém, aqueles são os guardas dela. Ele toma seu chá, enquanto ela diz que ele sabe que esse chá era servido para a realeza da China. Ela sabia disso porque ela esteve em Murim. O nosso protinha continua gostando bastante dessa guria. A menina continua falando que 3 pessoas voltaram de Murim. Ele e também o líder da guilda, Park Tae. A guilda Twiling é uma guilda que divide totalmente a associação de caçadores. Entre todas elas, existe praticamente um abismo em relação à amizade. Ela acabou descobrindo várias coisas enquanto conversava com esse cara. Em 2011, ele acordou em uma caverna estranha e do lado dele tinha um livro chamado Artes Marciais do Culto Celestial. Quando saiu da caverna, ele descobriu que estava no mundo de Murim, a mesma história do Prota, e olha só, com o mesmo sistema. Eles concluem que provavelmente seja obra de uma entidade superior, mas o fato do mundo deles ter virado de ponta cabeça depois deles terem ido para o Murim e voltado, certamente tem alguma relação. Ela pergunta o que ele sabe sobre as dungeons e os caçadores. Ele continua dizendo que depois da revelação da deusa, as raids e monstros começaram a aparecer. E olha só, agora descobriram um sistema de classes de habilidades, muito diferente de RPG que ele costumava jogar. O nosso protinho interrompe e pergunta para ela como ela e Tae voltaram para a Terra. Ela diz que eles voltaram depois de morrer. Nossa senhora, era tão fácil assim? O protinha fica bastante grilado, começando a exalar bastante poder. E ela pergunta, ué, não foi assim com você também? A guria continua tomando seu chá, enquanto o Prota não consegue controlar seu poder e começa a rachar a xícara. Enquanto se lembra que todo mundo falou para presenciar o fim daquele mundo. Ele agora tá muito pé da vida com aquela deusa. Aquela guria aparentemente não sabe quem mandou eles pro mundo Murim, ou o motivo de terem feito isso. Ele pensa que se a recompensa por aprender as artes marciais era voltar para a Terra, quando ele atingisse o nível mais alto como caçador, ele deveria receber uma recompensa à altura. Mas olha só, essa cadela não deu nada. Ele então quebra toda a xícara e a menina começa a suar frio. Ele começa a dizer que aquela guria ir direto ao ponto, que ele não gosta de muitos rodeios, e dizer o que ela tá querendo com ele. Ela então chama ele para outro local e eles vão para lá. Ela diz que aquela guilda Dan tava brigando com o Park Tae, mas estava deixando de lado a guilda daquele cara. E a guilda dela não tinha nenhum controle da situação, até Hong morrer. Mesmo que ela tenha cuidado de todos os problemas depois que aquele cara morreu, ainda vai sobrar as responsabilidades daquele cara. Então, obviamente, ele será o herdeiro de todas as responsabilidades que aquele cara tinha. Ela pergunta para ele se ele quer entrar para a guilda. Ele vai ter o cargo de gerente e vai ter riqueza, fama e tudo o que ele quiser. O nosso protinha, fazendo uma pose novamente, recusa a oferta. Ela pergunta por quê e ele diz que prefere agir sozinho. E além do mais, ele não aceita ser subordinado de alguém mais fraco do que ele. A menina então propõe um teste para ver quem é mais forte ali. Ela diz para ele que 1 ano em Murim equivale a 10 anos ali. Então ele passou 140 anos lá. Mas ela diz que idade e habilidade não é proporcional. É igual eu, que jogo LoL 5 anos e não saio do bronze. Mas ele logo diz que mesmo que se passassem 300 anos no reino de Murim, ninguém seria tão forte quanto ele. O cara é todo cheio de si. Ela começa a ativar logo sua habilidade e lança pra cima dele. O nosso prota fica intacto, imóvel ali. Aquela pequena bola logo se transforma numa bola enorme, explodindo tudo ali. Aquela é a habilidade da dança das sombras. O protinha percebe que tudo foi afetado no raio de 50 metros. Agora eles estão na dimensão que ela criou. Já virou Jujutsu, é? As pessoas que estão de fora pensam que eles estão desaparecidos, mas em Murim chamavam ela de Flor de Cerejeira Escarlate. Ela sempre assassinava seus inimigos. O protinha continua tranquilo, dizendo que ela luta até a morte como se não fosse nada. A guria começa a pegar sua espada e diz que ele só tem 2 opções: ou ele mata ela, ou ele morre. Caralho, meu irmão, essa menina agora ficou apavorante. O protinha diz que não tem medo dela e diz que essa habilidade só tem o propósito de prender o oponente. Em 1 milésimo de segundos, ela já tá com a faca na garganta do protinha, dizendo que esse não é o propósito daquela habilidade. Quando ela estava prestes a finalizar o prota esquiva extremamente rápido, mas ela continua lançando vários golpes e ele continua defendendo os golpes utilizando apenas sua mão, mas ela continua lançando golpes cada vez mais poderosos. Ele pensa que o estilo dessa garota parece um estilo de um assassino, afinal 2 adagas, uma em cada mão, ambas para lados opostos. Ela diz que ele descobriu a estrada da luz do luar apenas olhando, mas ele diz que já lutou antes com alguém que usava. Naquela época ele não tinha experiência alguma, mas agora ele se lembra que matou aquela pessoa em
apenas um instante. Ele diz que vai deixar ela usar 3 estilos, e se ela conseguir derrotar ele, ele vai entrar para aquela guilda Aurora. Aquele foi o primeiro estilo que ela usou. Ela então começa a exalar mais poder ainda. Agora aquela garota sumiu completamente dos olhos dele. Nem a presença dela ele consegue sentir. Aquilo parece ser uma habilidade também. E de repente, ele vê várias bolas de luz. Aquelas bolas vão em direção a ele, mas ele consegue esquivar e elas explodem no ar. Mas de repente, daquela bola, vem uma espécie de poder sombrio e ele consegue repelir utilizando todo o seu poder azul, dando um contraste bem legal para a batalha. Ele acha isso tudo muito interessante. E lá está ela tentando atacá-lo, mas ele continua com cara de paisagem, defendendo tudo. Aquele é o segundo estilo dela. Ela pensa que já esperava. Um mestre mais forte que morreu aos 150 anos, o mestre Shaolin. Esse cara, Shang Xin, era o cara que era praticamente páreo para esse mestre, o mais forte. O nosso prota acha que não é nada demais, enquanto ela começa a ficar cada vez mais perturbada. E aquele mundo que ela criou ali começa a explodir, e ela continua dizendo que vai matar ele. Afinal, se ela fizer isso, ela vai se tornar a mulher mais forte de Murim. O prota sorri e manda ela cair para cima. Ela começa cada vez mais a exalar mais poder ainda. Agora, essa é a técnica de assassinato da Adaga das Sombras, e lança todas aquelas sombras para cima do protinha. Em um só instante, o prota, em meio àquelas adagas sombrias, ativa a sua espada da mente, dissipando todo aquele poder imediatamente, de uma forma extremamente fácil. Aquele cara está em outro nível. Uma pedra enorme vai em direção a ela e o corpo dela não consegue se mexer. Ela está presa, mas antes que a pedra pudesse chegar nela, ele chega primeiro e consegue destruir bem rápido. Agora, um terceiro estilo dela acabou e ela foi derrotada. Ele pergunta se ela quer continuar e ela diz que perdeu. Ela então desativa o seu domínio e diz que não vai mais pedir para lutar com esse cara. Ela pergunta o que esse cara fez. Ela sentiu como se estivesse enfrentando algo que nunca pudesse vencer. O nosso prota já fica de boa, senta e diz que ela tinha toda a razão de ficar bem confiante utilizando aquele espaço dela. Afinal, se ela usasse aquele poder enquanto enfrentava o cara mais forte das pessoas normais, ela ia se sair bem. Mas o prota não é muito normal. Ela pergunta qual é o nível dele e ele só diz que combinar técnicas e artes marciais é um estilo muito bom. Ele diz que vai entrar pro time de Aurora, mas com uma condição. A Aurora vai dar todo o apoio para ele, e materiais e informações, e ele vai apoiar aquela guilda com todo o seu poder. Mas é como se ele fosse uma espécie de mercenário freelancer. Ele não vai ser comandado por ninguém. Isso pode soar como uma aliança. Ela aceita suas condições, mas impõe outra condição, que ele nunca, em hipótese alguma, vai se aliar à guilda Twilight. Ele promete pelo nome do Imperador da Espada Suprema. Os dois apertam a mão, enquanto ela pensa que esse apelido é muito grande. Ele diz que tem outra coisa muito grande que ela não conhece. Ele também diz para todos os capangos que estão seguindo ele e a irmã dele parar por ali. O nosso prota pede desculpa para ela e arranca um pedaço da sua blusa e dá para ela tampar o sangramento. Ele entrega para ela e diz que apenas queria confirmar as habilidades de uma mestra suprema caçadora de alto nível. Ela também pede desculpa, mas também diz que ela pôde lutar com ele com a intenção de matá-lo por causa desse motivo. Ele diz que ela só mirou nos pontos vitais dele. Entre todas as artes marciais, ela aprendeu logo a de assassinato. Ela diz que quando estava no mundo de Murim, ela só pensava em matar alguém. Ele fica sem entender o que essa menina tá falando, enquanto se lembra do sistema perguntando se ele queria voltar para o seu antigo mundo. E se ele quisesse fazer isso, é só ele ir até o final desse mundo. Ele se lembra bem como é querer só matar alguém. Depois de um tempo, o segurança dela continua esperando ela no carro. E ele vê que aparentemente ela usou a dança das sombras. Ela só diz que nem conseguiu arranhar aquele cara. O cara não acredita muito, observando o ferimento dela. E ela diz que sua mana tá quase acabando. Aquele cara vai além das expectativas. E olha só, ele nem atacou ela, apenas se defendeu. Ele bloqueou todas as lâminas dela. Ela tem que dar graças a Deus que não foi de base, apenas porque é amiga da irmã dele. O cara pergunta se vai mandar ele pro Festival Solar, e ela diz que para parar, Shang Xin vai ser a peça principal do jogo. Ela continua lembrando que um cara pedia ela para seguir os passos daquele cara. Aquele cara é o deus marcial. E se não fosse esse tal de Shang Xin, a guilda dela ia estar completamente aniquilada em pouco tempo. O Protinho então vai para casa e chegando lá, ele já é recebido com um abraço muito apertado
coitado da sua irmã. Ele fica sem entender o que essa menina tá fazendo, esmagando ele, enquanto ela tá com a cara bastante grilada. Já manda ele calar a boca e que de agora em diante ele não vai pra lugar nenhum e não vai fazer nada de perigoso. Ele tá trancado na casa dele. Ela só tem medo que ele simplesmente suma novamente. Coitadinha. Ele tá pensando em virar um caçador. Agora é que ela ficou mais apavorada ainda. Esse cara tá pensando em morrer. Eles então vão pra sala e ele mostra o cubo místico que a vice-líder deu pra ele. Aquele cubo permite ele ter uma janela de status como um caçador qualquer. Ele então decide testar e começa a ativar o cubo. Mas do Neida, o cubo não fez nada. Ele já acha que aquela mulher é uma golpista. Mas a irmã dele logo explica que nada de especial acontece mesmo. Ele só tem que tentar chamar a janela de status dele. Ele então chama sua janela de status e vê. E o nível dele tá no 1. De um lado fica a janela de status que ele tava lá em Murim. Ela é exatamente igual, só que a janela de status que tem do outro lado é bem diferente. Essa é a janela de caçador que tá no nível 1 ainda. A irmã dele observa que tipo de classe que ele tem e tá sem classe. Ela fica muito feliz que o destino dele não é ser um caçador, mas o Protinha não ficou nada feliz com essa situação. A parada é o seguinte, os caçadores são divididos em 6 classes. Tem os guerreiros, os escudeiros, os magos, os clérigos, os arqueiros e os assassinos. Tem algumas classes avançadas também, mas aquelas são as classes principais. A classe dela é arqueira e a classe avançada que ela tem é franco-atirador. Se a pessoa tiver uma classe básica, ela não pode rejeitar ou mudar ela. Vai ter que conviver pro resto da vida. E o nosso Protinha é sem classe. Isso quer dizer que ele não tem nenhuma classe. É só uma pessoa normal. Qual a chance desse cara ser uma pessoa normal? Não tem muitas. Ela diz que uma pessoa sem classe também pode ser um caçador, mas não tem muita habilidade. É melhor ele desistir. Os caçadores precisam de alguns pontos de experiência para subir de nível. Esses pontos de experiências, os caras conseguem lutando com os monstros. Ao contrário dos caçadores que tem uma das 6 classes. Um caçador sem classe tem que conseguir alguns cubos de técnicas para conseguir evoluir. Só que esses cubos não são tão baratinhos. A mais barata de combate mano a mano custa 20 milhões. E algumas técnicas de espada 25 milhões. Aquele cara, mano, você tá doido. Acabou de jogar fora 20 milhões. Como ele é sem classe, ele não vai poder aprender nenhuma habilidade. O único jeito dele conseguir aumentar o seu nível e obter algumas habilidades é obtendo os cubos. Se não tiver grana, não vai ter chance nenhuma. Ou será que ele tem dinheiro? O nosso Protinha pensa que aquela guria pode patrocinar ele, enquanto a irmãzinha dele diz que ele não caiu na tática dela. Se ele não tivesse feito aliança com aquela guria, ele não teria nenhuma verba agora. Mas ele é um sem classe, coitado. Esse cara era o cara mais OP do mundo Murim e agora tá ali como um caçador sem talento. Qual a chance disso acontecer? Nenhuma. Vocês acham que ele vai desistir ali? Não, não. Já na montanha Shiaki, no raid da Guilda Down, ou seja, no raid dos monstros coelhos, os caras estão explodindo alguns coelhos ali. Ele fica enchendo o saco da guria, dizendo que ela tem que dar tudo de si só pra pegar um coelhinho, coitada. Aqueles coelhos, depois de mortos, dropam alguns cristais de pedra lunar. Aqueles cristais podem ser vendidos, afinal, eles têm uma quantia enorme de energia dentro, que são usadas nas usinas nucleares. Enquanto a irmãzinha do Protinha diz pra ele tomar cuidado, que uma dungeon é muito perigosa, bababá, o nosso Protinha já tá lá, mandando de base vários coelhos, com apenas um dedo. Ele não tá nem ouvindo a palavra dela. Ele matou vários coelhos ali e não ganhou nenhum ponto de habilidade, e nem experiência. A única habilidade que esse cara tem é a habilidade de classe de guerreiro. É uma pequena habilidade de usar a adaga e técnicas de ataque direto. E ele só pode usar essa habilidade quando ele estiver usando uma adaga. Enquanto ele pensa, a irmãzinha dá um tabefe nas costas dele e diz que ele é um banana, querendo pular etapas. Enquanto ele pensa que aquela habilidade dele possui alguma raridade e proeficiência da habilidade. Ele não sabe o que é isso. A irmãzinha do Protinha diz pra ele ficar esperto com a vice-líder da guilda. Ela vai realmente tentar aproveitar dele a algum momento, enquanto o Protinha ainda está bastante pensativo. Então, ele pega no braço dela e diz que vão em algum lugar, que ele teve uma ideia. Eles então vão mais fundo e lá tem muitos coelhos, cerca de 330 e poucos. Ele conseguiu localizar esses coelhos utilizando o seu sentido aguçado. Ela diz que esse cara tá indo com muita sede ao pote, afinal, no nível iniciante ele não vai dar conta disso. Mas ele já pula lá, pensando que uma técnica de adaga para alguém que já chegou no ápice da esgrima marcial é bem roubado, mesmo que seja um iniciante. Ele se lembra da sua irmãzinha tirando sarro da cara dele que nasceu sem classe e começa a ativar suas habilidades. Quando ele cai no chão, ele já explode todo o local e os coelhos já ficam furiosos. O sistema então manda várias notificações para ele, como se fosse um tutorial, para ele golpear 2
vezes utilizando a linha. Esse sistema tá querendo guiar ele. Então ele continua seguindo as ordens do sistema. Continua golpeando os coelhos. Coelhos não vão deixar barato não, estão indo pra cima no toso. Ele continua massacrando vários coelhos ali, pensando que não é ele que tá sendo ensinado ali, é os coelhos. As habilidades de um caçador começam a surgir aos 14 anos. E ele já tem 140 anos de experiência. Então ainda falta muito para todo mundo conseguir alcançar ele. E lá estão todos os coelhos, viraram apenas pedras para serem coletadas. O sistema ainda continua notificando ele, tem várias técnicas de adaga ali. E ele não entende nadica. Agora ele atingiu a nota A+, na esgrima. Ele então começa a alterar a escala do seu sistema, enquanto a irmã dele continua falando lá atrás. O nosso prota diz que o sistema tá meio bugado, enquanto a menina pensa que esse cara ganhou o rank A de esgrima do nada. Ele pergunta a sua irmã se é possível ganhar experiência matando monstros com habilidades passivas. Ela diz que sim, e ele já tem uma pequena ideia. Ele ganhou o Tesouro Supremo da Ordem Divina, de raridade A. Esse cara é o puro suco do hack. Ele então tenta ativar sua habilidade, utilizando um dos punhos, e com apenas o vento do seu golpe, destrói várias árvores que estavam próximas. Agora ele consegue ganhar experiência, mesmo que use todas as artes marciais que ele tem como caçador. Ele acha que deve ser por esse motivo que Tae e Lei Sin são os caçadores mais fortes. Esses caras também devem ter acesso a essas habilidades. A irmã dele já pede para ele ensinar ela a usar artes marciais. Ela agora percebeu quão profundo é o abismo de poder que seu irmão está. Ela se lembra de seu passado, as coisas que aconteceram naquele raid do lobo, e ela não quer continuar fraca. Se ela conseguir ficar um pouco mais forte, ela vai poder impedir que muitas coisas ruins aconteçam dali pra frente. Mas se ela não conseguir, ela vai continuar se arrependendo. Ela continua insistindo para ele ensinar artes marciais para ela, e ele só diz que nunca teve um discípulo na vida, e ela vai ser a primeira. Além do mais, se ela conseguir ficar mais forte, ela vai se proteger sozinha. Ele então diz para ela seguir o seu mestre, e ela só pensa que esse cara sempre quis dizer essa frase. Eles estão saindo ali, enquanto ela pergunta se ele já dominou a esgrima. Alguns coelhos partem para cima dele, e ele continua usando suas artes marciais em vez da esgrima, derrotando todos os coelhos monstros ali. Esse cara vai ficar extremamente forte no futuro, e além disso pode aumentar seu nível utilizando artes marciais. Ele também quer aprender uma habilidade especial de classe. O nosso protinha deduz que a vice-líder da guilda conseguiu upar fundindo suas habilidades de artes marciais e suas habilidades de assassino. Se ele conseguir achar alguma classe que possa fundir todas as artes marciais dele, esse vai ser seu futuro. Ele então dá um enorme salto dali em direção aos coelhos e começa a infundir bastante poder na sua mão, pensando que qualquer habilidade que pareça uma arte marcial vai ser bem útil. E se ele descobrir algumas habilidades do tipo mago ou algo do tipo, ele então desfere aquele enorme golpe em todos os coelhos, causando uma enorme explosão, matando todos ali, enquanto diz que talvez consiga utilizar magia e artes marciais em conjunto. Quem sabe virar um mago. Mas ela pensa que esse cara é um cara sem classe e não pode escolher sua classe. Mas ele continua cantando, todo alegre, e ela continua não botando fé. Ele continua observando seus dois sistemas, o de caçador e o de murim. Os dois têm um abismo entre si. A irmãzinha do prota já pegou todos os cristais ali, que vão dar dinheiro para mais de um mês. Ele vê que a sua janela de status de murim dá bastante informação sobre o seu estado e sobre suas artes marciais, mas a janela de status do sistema de caçador mostra apenas suas habilidades e sua resistência e até a mana. Os dois sistemas têm proposta bastante diferente. Isso significa que talvez sejam criados por duas pessoas diferentes, mas com habilidades bem parecidas. A parada é o seguinte: esse sistema de caçador define que você lute contra monstros para ganhar experiência, dando recompensas quase que instantaneamente, mas envolve bastante risco com isso. Mas qualquer um pode ficar forte se esforçar bastante. Mas o sistema de murim é bem mais lento e bem mais perigoso. E para ficar forte, ele precisa se esforçar muito, treinar muito e arriscar sua vida para poder alcançar um nível bem mais elevado. Ou a pessoa simplesmente pode nascer com a bunda virada para a lua e ter de tudo. Aquele cara, o Deus Celestial, tornou-se o Deus por meio de ascensão da divindade, num passado bem distante. Esse cara criou todas as artes marciais de cultivo celestial. Ele era praticamente uma divindade no mundo Morim. Ele se lembra que quando estava na caverna, não conseguia perceber onde estava, mas agora tudo ficou claro. Aquela deusa deu o sistema de caçador para a humanidade. Isso significa que o ser que enviou ele para Morim só pode ser o Deus Celestial. É, protinha. Esse cara que você vai ter que derrotar. Um monstro esquilo então parte para cima dele e ele repele com um soco. Esse cara já continua entrando em dungeon, matando monstros há mais de um mês para conseguir subir de nível. Enfrenta até uns galo monstro. Agora ele já se
sente parte daquele país, a Coreia, e alcançou o nível 22 como caçador. Enquanto isso, a irmãzinha dele ficou estudando os 365 vasos sanguíneos do corpo humano, e ela também aprendeu a canalizar suas artes internas, em outras palavras, cultivo. Essa menina já tá bastante velha para aprender artes marciais, mas ele ainda continua tentando ensiná-la. A irmãzinha dele tá bastante enjoada, e ele diz que ela pode vomitar na hora que sente vontade. Ela não entende o que esse cara tá falando, mas de repente expele todo o sangue no corpo dela. A parada é a seguinte: quando ela cultiva, ela força os canais de Ki e remove toda a impureza que tem no corpo dela. E o único jeito de liberar essas impurezas é expelindo todo o sangue ruim que tá no corpo dela. Depois daquilo ali, ela melhorou bastante. Até como arqueira, o poder dela ficou tão alto que algumas vezes ela até conseguiu queimar ele. Depois dali, ele visita a vice-líder da guilda. Ela só diz que eles têm que formalizar o contrato de acordo, bem direta como sempre. Ele pergunta então o que ela quer dele, tomando seu chá. Ela sorri e chega bem próximo. Ele diz que quer ter um encontro com ele. Já tá gamadiando a protinha. Nosso prota fica bem pensativo, enquanto ela diz para ele participar do festival solar como aliado da guilda Dawn. O poder de equilíbrio das duas guildas mudou drasticamente em favor da guilda Chuelin. Isso porque esses caras têm tomado posse das dungeons e não têm deixado ninguém farmar lá dentro. Eles vão em direção ao carro dela e ela continua falando que aquele desequilíbrio de poder vai ser o fim da guilda dela. E agora, eles estão sem com seu diretor Kang Jin, que era um dos caras mais fortes da guilda. Graças a quem? O Protinha. Ele entende toda aquela situação, mas ele não consegue entender por que ela quer fazer dele um caçador. Ela continua dizendo que aquele festival é onde reúne toda a mídia do país. Vai ser transmitido em todas as televisões, YouTube, tudo que é tipo de canal de mídia. Aquele Protinha não quer exibir suas artes marciais para o mundo inteiro. Mas qual seria a outra maneira de provar a existência de Murin? Se ele não quiser cuidar dessa associação de caçadores internacionais, é porque ele não dá conta, ou não esteja confiante o suficiente. Mas a gente sabe o quanto o eco do Protinha é alto. Por esse motivo, ele precisa participar do festival solar utilizando suas habilidades de caçador. Esse Protinha tá devendo uma pra essa mulher, então não tem como ele recusar essa proposta. Mas antes que ele pudesse falar alguma coisa, ela já concluiu que ele aceitou a proposta. Enquanto ele diz que não falou nada, mas ela tem uma carta na manga. Ela abre uma caixa com várias habilidades de mago que ele pediu. E olha só, todas de alto rank. Tem algumas de nível mago e outras de feiticeiro. O nosso prota pensa que cedo ou tarde vai precisar lutar com aquele parque. E depois daquilo, ela dá uma pilha de folhas para ele trabalhar. No Murin era terra sem lei, mas ali ele tem que lidar com toda a papelada que a lei criou. Ele tem que assinar todos aqueles papéis comprovando a relação dele com a guilda Dawn. Aquela papelada toda são os contratos que ele tem que assinar e também as confirmações de pagamento. E o resto dos documentos ali são os registros de caçadores dele e de criação de guilda. Ele não entende por que ele tem que criar uma guilda. Ela continua dizendo que tem algumas regras bastante complicadas sobre ser um freelancer em um festival solar. É como se ele tivesse que criar um CNPJ para emitir uma nota fiscal para ela. E ela continua cutucando ele, dizendo que aqueles cubos são extremamente caros. E ele sabe disso. Ele então continua assinando todos aqueles papéis. E o nome da guilda dele é Sem Limites. Depois de assinar toda aquela papelada e descobrir que agora tem uma guilda, ele sente que só sai de casa para ir para dungeon. E na dungeon dos monstros pássaros, ele percebe que aqueles pássaros são bem fortes. E olha só, tem vários deles ali que já detectaram a presença deles. O nosso prota, badass como é, já viu que tem mais de 3.000 pássaros daquele e começa a imbuir poder em sua mão. Aquele poder vira uma espécie de flecha mágica, enquanto ele fica bastante animado para poder começar a farmar. E começa a farmar vários monstros ali, utilizando aquela flecha mágica. Cê tá doido, o Protinha tá o puro suco. A menina fica pensando que só faz algumas horas que ele aprendeu algumas habilidades e ele já tá tão bom. Ele só diz que mana e que funciona de uma forma bem parecida. E ela não acha isso. Ela fala pra ele tomar cuidado, senão ele vai ficar sem mana bem no início da dungeon. E ele diz que isso é impossível de acontecer. Ele não tem limites. E ela só diz que ele é um sem classe, enquanto chove pedras mágicas. Parece que toda dungeon sempre tem só um tipo de monstro. Isso é bem estranho. Ela fala que as dungeons surgiram há 14 anos atrás e milhões delas apareceram pelo mundo. Mas todas as dungeons conhecidas tinham apenas um monstro ou até dois, não mais que isso. Isso facilita bem as coisas. E eles continuam matando vários monstros. O nosso prota é impiedoso e manda vários de base. Mas de repente, aparece
parece um passarinho ali muito grande e bem ameaçador. Agora estamos na casa do líder da guilda Light. O parque tá aí. Um cara tá pescando ali bem de boas. E uma pessoa diz que recebeu notícias sobre o vice-líder da guilda Dow. Tem agido de modo bem suspeito. Aquele ali é o subordinado do líder. Quem chupa? Essa menina tem dado muito apoio a um cara bem novato, que foi registrado há pouco tempo. E olha só, essa menina ainda vai a raids junto com ele. O cara continua dando mais comida aos peixes e não entende por que tá recebendo essa informação. O subordinado dele continua falando que aquele novato tá recebendo apoio da Lei Jin e o irmão mais velho da líder da equipe, Sha Heuseu, que é da guilda Dawn. E olha só, aquele cara tinha ficado 14 anos desaparecido. E infelizmente, depois que esse cara apareceu, o diretor da guilda Dawn desapareceu sem deixar vestígio. Agora ele entendeu por que tá recebendo essa notícia. Ele pergunta se foi há 14 anos. O cara começa a suar frio, dizendo que a equipe de investigação não conseguiu detectar onde esse cara estava escondido. Tudo que eles sabem é que Kang Jin não tinha aposentado. Ele tinha ido até a casa de Sha para vingar a morte de seu filho, mas depois disso ele morreu. O que quer dizer que Shin matou aquele cara. Ele já deduz que nosso Protinha veio realmente de Murin. E voltamos para o nosso Protinha, coletando ainda mais cristais. Ele deduz que a sensação de usar essa habilidade é bem diferente de usar a palma de vento. Ele está se divertindo bastante utilizando sua nova habilidade. A vice-líder da guilda diz que ele aparentemente está com sua mana quase zerada. Ele então tenta explicar para ela que entre as habilidades que ela tinha dado para ele, tinha uma que se chamava reversão da força vital. Essa técnica consiste em usar a força vital por poder mágico. A parada é o seguinte: quando ele estava em Murin e chegou no nível 35 das artes marciais externas e internas, ele conseguiu usar o corpo etéreo. O corpo dele fica no estado etéreo e pode usar seus poderes infinitamente. E depois que ele chegou no nível 40, ele consegue usar a revitalização da juventude. Ele pode usar todos os seus poderes e ainda manter sua vitalidade e força vital. Então significa que ele tem poder infinito e também tem força vital infinita. Então, em outras palavras, ele nunca vai ficar sem mana. A outra já encheu o HD com toda a conversa que esse cara falou. Vou fazer um belo resumo. Um fluxo de origem infinita, mesmo que a arte que ele esteja usando seja bem diferente, se ele alcançar o plano supremo, tudo vai se tornar um. Ele pode fundir os dois sistemas. Em outras palavras, mesmo que ele seja um Zé Ruela como caçador, ele tem um nível extremamente alto de artes marciais. Então, ele pode fazer tudo o que ele quiser. Ele tem um salto dali, dizendo que vai lutar contra todos os bichos menores ali até chegar ao chefão. Enquanto ela pensava nas palavras daquele Protinha, um dragão vem bem atrás dela e tenta atacá-la, mas ela nem olhou para trás para se defender e corta aquele bicho bem facilmente. Lá no céu tem vários bichos e ela continua cortando todos de forma bem fácil, extremamente rápida. Depois de cortar todos os bichos ali em cima, ela crava sua adaga no morro e pula para longe novamente. Ela continua destruindo vários bichos ali no ar, utilizando cada um deles para passar de um ao outro. E olha só, aquele cara é bem mais forte do que ela pensava. Isso significa que ela vai ter que ir em dungeon muito mais poderosas a partir de agora. Ela continua observando nosso Protinha e pensa em qual classe esse cara está. Aparentemente, ele não está nenhuma das 6. E de repente, um dragão enorme chama outros em direção a ela. Ela nunca tinha visto um bicho daquele tamanho. O bicho começa a grunir muito e ela agora percebe que lá naquela dungeon tem dois tipos de monstros. O bicho ataca ela então rapidamente começa a vazar dali, enquanto o bicho está atrás dela, tentando abocanhá-la. Ela então puxa sua adaga, enquanto o monstro lança vários cortes de vento em direção a ela, mas ela ainda consegue desviar daqueles cortes. Aquele bicho está usando poder demoníaco. Isso significa que todas as normas e regras das dungeons que ela conhece agora não existem mais. O monstro está prestes a pegar ela, e ele finalmente voltou. Ele conseguiu matar aquele bicho e resgatar ela, e ele disse que avisou para ela que tinha um chefão ali. Ele já esperava por isso, afinal ele detectou aqueles bichos utilizando sua detecção marcial. Aquela guria tá bastante tensa, achando que nosso Protinha não vai dar conta daqueles monstros, e ele só pede para ela ficar de boa. Eles então descem no morro e ele diz que daqui a pouco vai ser a hora deles comerem. O que ela quer pedir? Ela diz que prefere algum tipo de comida frita ou grelhada, enquanto ele começa a utilizar o seu punho com um poder bem sinistro, dizendo que estava esperando aqueles bichos. Agora o jantar deles vai ser frango gigante grelhado. Cê tá doido? Os monstros partem pra cima dele enquanto ele espera, bem de boa. Ela observa o céu acima dela e vê que todos os dragões ali estão caindo. Esse cara disse que não ia usar magia, então por que ele tá usando apenas o punho para poder derrotar esses monstros? Mas ele diz que aqueles punhos dele é pura magia. Ela não acredita muito. Ela observa lá em cima um portal, trazendo mais monstros para eles. Ela manda ele ter cuidado enquanto ele tá bem de boa. Ela então avança
dizendo pra ele que tem monstros saindo do portal. Isso não é possível. Ela acha que esse cara não tá escutando e avança em direção aos monstros. Ela pede pra ele desviar, mas ele tá bem de boa, pensando que esse cara não tá ouvindo ela. Ela continua matando alguns monstros, tentando abrir alguma brecha pra poder salvar o nosso protinha. Aqueles bichos não estão importando muito se os monstros mais pequenos estão morrendo. Enquanto ela continua matando os monstros, ela continua chamando o nosso protinha, que parece não estar ouvindo. Aparentemente, os monstros pequenos não estão se movendo por vontade própria, eles estão sendo controlados. Os grandes estão comandando eles. A parada é a seguinte: os pequenos estão bloqueando os ataques dela com seus próprios corpos. Se eles não matarem os bichos grandes, o pau vai cair a folha pro lado deles. Lá em cima tem vários bichos grandões e vários pequenos, uns rodeados por bichos menores. O protinha tá lá ao centro daqueles monstros, enquanto ela conclui que aquele protinha não desviou porque não conseguiu, e sim ficou lá de propósito. Ele só poderia ter contado pra ela por transmissão mental. Ela pensa que esse cara é bem forte, mas ainda assim é extremamente perigoso, afinal ela nunca viu um evento como esse. O nosso protinha continua flutuando no ar, e ela não consegue usar essa habilidade. Ela observa alguns dragões e vê que estão extremamente focados no nosso protinha, e os bichos nem estão percebendo que ela tá usando eles para poder se movimentar pelos céus. Se ela conseguir matar esse monstro que tá emitindo essa aura e comandando os monstros pequenos, ela vai conseguir salvar o nosso protinha. Eu acho que o nosso protinha não precisa de ajuda. E ela parte matando vários monstros e saltando, um a um, tentando chegar cada vez mais próximo do bichão grandão. Agora que ela acertou um monstro, ele tá prestando atenção nela, mas é óbvio, né? Ela então partiu uma das asas dele e desceu para outro. Nenhum monstro pode vencer ela, a não ser se for vários ao mesmo tempo. Ela então ativa sua dança das sombras e pensa que vai demorar bastante até derrotar aquela quantidade enorme de monstros. Mas de repente, ela vê um espesso poder azul derrotando todos os monstros ali de uma forma extremamente rápida. Essa é a magia de espada aérea. Esse cara foi capaz de criar tantas espadas de uma só vez. É inacreditável, mano. E olha só, ele só possui o poder do corpo etéreo. Será mesmo? Duvido. O protinha já disse que é hora de parar de brincar de caçador e lança todas aquelas espadas em direção aos bichos, matando vários ali de uma só vez. O cara é muito zica. Os monstros continuam caindo dos céus e se transformam todos em cristais. Aquele problemão ali acabou de forma extremamente rápida. Se ele não tivesse ali, como é que eles iam conseguir lidar com aqueles bichos? A parada é o seguinte: tem um sistema que determina qual o nível de caçador e qual dungeon ele deve seguir. Assim, dessa forma, um caçador de nível bem baixo não pode entrar numa dungeon extremamente perigosa para ele. Será que isso inclui aparecimento desses monstros? Eu duvido. Afinal, aquela dungeon ali era de classificação bem baixa, então se fosse outras pessoas ali, eles seriam facilmente exterminados. Agora ela precisa investigar toda aquela situação. E também tem que prestar atenção na guilda de Park, senão eles vão ser exterminados pela guilda Light. Ela tá num beco sem saída, sem entender o que deve fazer. Mas o nosso protinha já tá lá, perguntando de qual que é essa pedra, por que ela é diferente das outras. Ela só diz que aquilo lá é uma pedra de habilidade de monstro. E olha só, quando são de monstros bem grandes, provavelmente ela é de uma habilidade bem rara. O Prota, além do suco do hack, ainda tem o suco da sorte. Ela diz que tem que contar um negócio bem sério pro protinha. E um mês depois, algumas pessoas ali comentam sobre a lista de participantes do Festival Solar. E eles estão loucos para assistir esse festival. Eles comentam sobre o novato, o protinha, é claro. Todo mundo tá falando dele. Esse cara não tem nem um mês como caçador e já tá nesse festival. Todo mundo comenta e acha que aquele cara deve ser a arma secreta da guilda, Dawn. E o cara tá suando frio. Também é ele que tá investigando. Já lá dentro do escritório, os caras estão muito grilados, dizendo que aquele cara foi escolhido para salvar a guilda Dawn. E ninguém sabe o nível ou a classe daquele cara, e nem onde ele ficou enfiado nos últimos 14 anos. Naquela é a reunião da guilda Light. O diretor da guilda logo chega para apaziguar a situação. O Park tá bem tranquilo. Ele diz pro cara sentar, que talvez aquele cara não seja de grande ajuda, afinal, tá todo mundo sabendo dele. Uma arma secreta deveria ser guardada até o último instante. A única coisa que eles podem fazer agora é ficar de olho, ou talvez tentar atacar ele antes dele entrar no festival. É agora que vão tentar mandar nosso protinha de base, e vão descobrir o poder do roteiro de nosso prota. Mano, esse cara, mano, é o puro suco do hack, então precisa urgente de um cara bem forte para enfrentar esse cara. E a parada de ter monstros só iguais em cada dungeon, eu não achei muito boa não, mas vamos ver o que vai rolar. É nóis, valeu e fui!